8h46, já virando 47 minutos. Vamos agora para onde pelo menos amanheceu ensolarado. Não sei como é que está agora. Brasília. Vamos conversar então com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. O tempo está azedo por aí, nublado ou continua aberto e bonito? Entrando sol aqui dentro, né? Eu olho para fora e vejo o verde e o azul. É assim que está. Bom dia. Muito bom, então o cenário está poético aí em Brasília. Mas vamos para os assuntos que não são tão poéticos assim? O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade 2 medidas contra o presidente Jair Bolsonaro após os ataques ao sistema eleitoral e as ameaças à realização das eleições do ano que vem. Os ministros então aprovaram a instauração de um inquérito administrativo contra Bolsonaro e ainda pediram para incluir o presidente no inquérito das fake news, que tramita no Supremo e que tem Alexandre de Moraes como relator desse inquérito das fake news. Fontes consultadas pelo analista da CNN, o Caio Junqueira, afirmam que os inquéritos podem acarretar impugnação ao eventual registro de candidatura em 2022 e gerar inelegibilidade do presidente. Qual a sua avaliação, então, Alexandre, sobre a abertura desses inquéritos contra o presidente Bolsonaro no TSE? Pois é, nem sou eu, não. Acho que é o Dr. Freud aí que deve estar pensando assim. Será que eles estão dizendo a gente não acredita em pesquisa, o Bolsonaro pode se reeleger, temos que ativar o ativismo, né? Sei lá se é isso ou não, tomara que não seja, eu acho, né? Mas fica parecendo assim essa movimentação toda, porque afinal é liberdade de opinião, né? Está na Constituição também, artigo 5º da Constituição. O que o presidente está fazendo é uma campanha para que se tenha segurança no voto, apenas isso, né? É aquela história da tranca na porta. Não se quer trocar a porta, muito menos trocar a casa, é apenas pôr uma tranca. E a gente desconfia quando as pessoas nos aconselham, não põe a tranca na sua porta. Por quê? Né? 3 vezes o Congresso Nacional dos Representantes do Povo aprovou isso. 3 vezes aprovou essa ideia do voto auditável, digamos assim, né? A comprovação do voto que está naquela sessão e a transparência da apuração para que todo mundo entenda como o voto é apurado. Aí vai se mobilizar contra o presidente, movendo ações na tentativa de impugnar sua candidatura, não dar o registro. Isso parece que está soando assim não, é a única forma agora de impedi-lo. Olhem para fora, deixa que o povo decida, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Como eleitor, eu prefiro ter segurança do meu voto e segurança da apuração. Ora, se eu decido votar numa pessoa, depois esse voto vai para outra por causa de um algoritmo, não, eu quero ter certeza, só isso, eu não quero alterar o sistema, quero ter certeza, como o resto do mundo faz, como todo mundo faz, né? Ontem eu mostrei aqui, é tão simples, cada sessão tem uma média de 370 votos, para contar 370 é fácil, em 10 minutos, 15 minutos, os que estão dentro da urna, do comprovante, não é voto impresso, é o comprovante do voto, confere com o relatório digital da urna, pronto, vai para a apuração, que tem que dar garantias também de que a apuração é lisa. Só isso, né? Mas eu não sei por que tanto barulho, né? Pela confirmação do voto, que é a parte mais básica de uma democracia, é valer a vontade de cada um, porque todo poder emana do povo. Elisa. Alexandre, o desejo do presidente Bolsonaro sendo, então, um voto auditável, bom, o voto já é auditável, o TSE já até explicou isso algumas vezes, o desejo seria em, de repente, reformular, né, o processo de auditoria desse voto. Se esse é o desejo do presidente, por que o presidente veio ao público tantas vezes falar em fraude, né? Até dizendo que apresentaria provas políticas? Não foi isso que teria causado um problema todo nesse relacionamento e agora os questionamentos do TSE? Se o presidente tivesse citado apenas voto auditável, não teria facilitado o processo? Bom, é o seguinte...
o voto não é auditável porque o TSE diz que ele é auditável. Não é, não pode. Porque o voto não é auditável porque o PSDB tentou durante um ano fazer uma auditoria e concluiu que não permite auditoria externa, não permite, não conseguiram. Então, que sistema mais passível de fraude é esse em que não se pode comprovar a fraude? Ou seja, se houver fraude, se houve, não sei, mas não pode ficar suspeita. A eleição tem que estar acima de qualquer suspeita. Então as coisas esquentaram por quê? Por que subiu a temperatura? Porque agora a comissão especial lá no Congresso vai votar se admite ou não essa PEC, se vai ou não para o plenário a proposta de emenda constitucional que, pela quarta vez, vai exigir o voto auditável. É porque se aproximou a hora da votação e porque antes disso o Tribunal Superior Eleitoral, em contato com as lideranças políticas, pediu para derrubar. Ou seja, teve um ativismo político nesse sentido. Por isso que a temperatura subiu nesses últimos dias. Aliás, ontem, mais uma questão é, ameaça a eleição? Não. Ontem, quem ouviu a rádio ABC de Novo Hamburgo ficou com mais clareza ainda, que eu já tinha dito que ontem, não é eleição algo de carta marcada. Esse é o sentido da frase. Ele explicou bem, não, eleição claro que vai haver. Só que não dá para ser classificada uma eleição quando a gente tem desconfiança, suspeita, falta de respeito a um resultado final. Esse que é o problema. Vai por causa da votação de agora. Agora, o que decidirem na comissão é o que está decidido. Foi assim que funciona. Nós nomeamos os deputados e senadores para que votem em nosso nome. Então, a gente tem que aceitar o que eles votarem. Ainda nesse assunto, Alexandre, vou trazer aqui mais algumas informações para poder, na sequência, ouvir a sua opinião novamente. O ministro do Supremo e presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, reagiu e fez duras críticas aos ataques contra o sistema eleitoral brasileiro. O presidente do STF, Luiz Fux, também se pronunciou e disse que permanece atento aos ataques de inverdades à honra dos cidadãos. Vamos ver. A harmonia e a independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições. Permanecemos atentos aos ataques de inverdades à honra dos cidadãos que se dedicam à causa pública. A verdade só liberta aos que querem se libertar, aos que preferem se acorrentar à crença de que uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade. Só podemos esperar que venham a ser iluminados algum dia pelo bem. Tivemos que continuar desmentindo sucessivas fake news sobre o sistema eleitoral brasileiro. Tudo requentado, amadorístico, sem novidades. Isso já começa a ficar cansativo, mas não podemos esmorecer. O ministro Barroso ainda afirmou que a ameaça à realização de eleições é uma conduta antidemocrática, enquanto Luiz Fux afirmou que sem civilidade e sem respeito às instituições, as democracias tendem a ruir. Alexandre, como você avalia então os posicionamentos, as palavras dos ministros? As instituições são instrumentos da democracia, São instrumentos do poder que emana do povo. O próprio ministro Fux, ontem, eu estou aqui com o discurso dele, disse: atitudes desse jaez deslegitimam veladamente as instituições do país. As instituições são legitimadas pela confiança do povo. Está claro que, aliás, ele também disse, por outro lado, a sociedade não espera de magistrados o comportamento que é próprio e típico de atores políticos. O bom juiz tem como predicados a prudência de ânimos e o silêncio na língua.
sabe o seu lugar de fala e seu vocabulário próprio. Disse também o ministro Fux: o tempo da justiça não é o tempo da política. Embora diuturnamente vigilantes para com a democracia e as instituições do país, os juízes precisam vislumbrar o momento adequado para erguer a voz diante de eventuais ameaças. Afinal, numa democracia, juízes não são talhados para tensionar. Bom, ministro Barroso deu resposta ao presidente Bolsonaro, é um bate-boca que já vem há algum tempo, né? E está o quê? Segurança do voto está em jogo. Né? Quem acha que a segurança é suficiente e quem acha que a segurança é insuficiente e quer um pouco mais de garantia para o voto e para a apuração. Né? Parece que a gente está botando um combustível nessa fogueira, né? Não sei que tipo de fogueira é, né? Mas quando na verdade se trata de uma questão bem simples, que o Congresso está prestes a decidir, tocando para frente ou não a proposta de voto auditável que já foi aprovada 3 vezes pelos representantes do povo. E qual sua aposta para essa aprovação ou não, Alexandre? Você acha que vai adiante? Eu não tenho aposta para isso. Já, hoje de manhã cedo me perguntaram isso, qual é a sua aposta. Não sei, o fato é que deu uma virada, né? Na pesquisa do Poder Data deu uma virada. Era 46 contra o voto auditável e 40 a favor. Em maio, agora já inverteu, né? Em fim de julho já está 46 a favor e 40 contra. E como estamos em ano que é véspera de eleição, e como aconteceu aquela gigantesca manifestação de domingo, né? Coisas que nunca se viu, por exemplo, no Recife, ou na Avenida Atlântica, ou na Paulista, na Praça da Liberdade, no Eixo Monumental, né? Eu acho que político põe o olho nisso, né? Político olha muito isso. Eu acho que, inclusive, o ministro Fux aqui disse: saibamos ouvir a voz das ruas para assimilarmos o verdadeiro diálogo que o Brasil, nesse momento tão sensível, reclama e deseja. Palavras do ministro Fux, ontem, ao reabrir os trabalhos do Supremo. Elisa? Vou trazer aqui o próximo assunto, então, Alexandre, para a gente poder falar um pouco sobre Bolsa Família ou Renda Brasil, qualquer que seja o nome, mas esse programa, então, de distribuição de renda. Ciro Nogueira, o novo ministro da Casa Civil, uniu a ala política do governo e o Centrão para impor o Bolsa Família de R$ 400, que é um valor diferente do que deseja o ministro da Economia, Paulo Guedes, que defende o benefício máximo de R$ 300. Nesse cenário de articulação política da proposta, estão juntos os ministros Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, João Roma, da Cidadania, e Fábio Faria, das Comunicações. Também defendem a ideia de Ciro Nogueira a secretária de Governo, Flávia Arruda, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Como você avalia, então, Alexandre Garcia, essa articulação de Ciro Nogueira tentando aumentar o benefício para o valor de R$ 400, que vai ter de sair de algum lugar esse valor, né? Por enquanto não sabemos exatamente de onde. Mas qual a sua avaliação sobre essa articulação? Ontem eu estava ouvindo uma reunião do governo Lula e todos os ministros juntos contra o Palocci, porque o ministro da Fazenda, o ministro da Economia é o que tem o dinheiro, né? E que diz, olha, isso não pode, isso é para aquilo, né? E assim vai. Sempre foi assim, né? Os ministros, tem os ministros que gastam e o ministro que arrecada e distribui. O ministro da Economia é o que arrecada. Tem aquele destino do cobrador de impostos, que ninguém está pagando imposto como se fosse uma contribuição espontânea, né? Tem até alguns impostos chamados de contribuição, mas não são, né? Todo mundo que paga imposto paga porque é obrigado a pagar. E tem um ministro que é obrigado a arrecadar e obrigado a distribuir. E o que a gente está vendo agora de novidade é que teve uma pandemia em que o fique em casa, feche a porta, feche tudo, né? Vá à falência, desempregue, funcionou. Então tem muita gente sem renda. Então não é um Bolsa Família qualquer.
É um Bolsa Família pós-pandêmico, né? Para permitir que termine agora, em 31 de outubro, o auxílio emergencial. Então, faz sentido, sim, um valor maior, né? No caso aí estão falando de 400. Faz sentido. Vai sair de onde? Bom, sai da não corrupção, aí já foi uma grande economia, dinheiro que não saiu para o ralo, né? Sai da retomada da atividade econômica, a gente já está prevendo aí para o fim do ano, por exemplo, um superávit da balança comercial de 100 bilhões de dólares, recordista, né? Sai da retomada da economia, que faz com que se retomem os empregos, aí a razão de 300 mil carteiras assinadas por mês, né? E um PIB que estão prevendo já 5,3% no fim do ano. Então isso enseja mais a arrecadação, que foi recordista no primeiro semestre, aliás, recordista de alta, né? 25% de retomada. Então, Paulo Guedes vai ter que achar o dinheiro para fazer o lado social do governo, que é uma das atribuições de um governo, né? E a principal, né? A atenção social para aqueles que não têm por onde, tem que depender do Estado. Daí os que pagam mais impostos são aqueles que, fazendo justiça social, dão o dinheiro para que os que não têm renda sejam atendidos. Agora, a grande novidade, a ótima novidade, é a porta da saída, né? Preparando essas pessoas para a profissão, para emprego, para a atividade, para a inovação, para o empreendedorismo, para a iniciativa. E isso não falta naturalmente para o tipo brasileiro, né? Para nós brasileiros que temos essa maneira de sacudir a poeira e dar a volta por cima. Elisa? Ainda sobre de onde poderia sair o dinheiro para dar conta desse aumento do Bolsa Família, desse benefício, o próprio Ciro Nogueira já foi até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para entregar um esboço da PEC dos precatórios. Então, seria por meio dessa proposta que Ciro e o Centrão pretendem levantar recursos para dar conta desse Bolsa Família de R$400. Lhe parece correto esse caminho para conseguir o dinheiro, para dar conta desse Bolsa Família, Alexandre? Caminho ou calote, né? Essa história de precatório. Precatório sempre foi uma injustiça com quem ganhou, né? Com o credor. Recebe um papel e, se quiser negociar o papel, vai em frente, né? Mas, enfim, se fizer isso dentro da lei, e tem que fazer dentro da lei, aliás, os 400 aí de Bolsa Família também, né? Tem que passar tudo pelo Congresso. E o Congresso é que vai decidir. Enfim, é uma fonte de renda. A outra são aquelas que eu falei, a não corrupção, né? Que já é uma grande economia para o país, que estava acostumado a deixar correr, né? Depois da Lava Jato se pôs uma tranca, né? E na reativação da economia. A economia sendo reativada, né? Como está fazendo aí o Ítalo, né? Ítalo Ferreira, o medalha de ouro de surf, foi lá para a Bahia Formosa, terrinha dele que estava arrasada pelo fecha tudo da pandemia, os hotéis estão lotados, tem fila no restaurante, a gráfica voltou a trabalhar para imprimir camisa com o rosto dele, né? Isso aí é um exemplo enfim, de otimismo e de entusiasmo que leva a máquina da economia a girar e gerar recursos para, por exemplo, pagar o novo Bolsa Família. Ítalo Ferreira, mais um exemplo para nós brasileiros, hein? Começou surfando numa prancha de isopor e se tornou campeão olímpico, medalha de ouro. Muito bom, muito bem lembrado. CPI da pandemia, temos imagens do depoente de hoje, porque ele já chegou até o ambiente da CPI. Hoje é dia de retomada dos trabalhos, a comissão vai seguir se debruçando, então, nas investigações que apuram se houve corrupção na aquisição de vacinas. Temos, então, a imagem de Hamilton de Paula,
reverendo Hamilton de Paula, que chegou agora há pouco para o depoimento no Senado Federal, não falou com a imprensa, não respondeu a qualquer pergunta, mas temos aí imagem registrada por nossa equipe. Já já ele vai estar sentado, então, ao lado do presidente da comissão, ao lado do relator e em frente aos senadores que com certeza já estão com as perguntas prontas. Qual a sua expectativa, então, Alexandre? Primeiro, para a retomada de trabalhos da CPI da pandemia, tem uma análise de requerimentos também prevista para hoje e, na sequência, o reverendo, que já está presente ali nos corredores do Senado. Nessa análise de requerimento, eu não sei se é quebra de sigilo de um monte de gente, né? É mais ou menos assim, é bem soviético. Todo mundo tem liberdade de opinião desde que seja a nossa opinião. Se divergir, então ele é fake news, ele é dissidente, né? E aí a gente quebra o sigilo bancário, né? Enfim, já quebramos o direito de opinar, os direitos que estão na Constituição no artigo 5º, no artigo 220, né? Então é um vale-tudo assim, borbulhante. E agora vemos chegar aí um reverendo, dá de tudo, né? Hamilton sem H, né? Um Hamilton sem H, de Paula. Né? Vai ser aquele depoimento do sujeito, por que você vendeu a vacina? Mas eu não vendi. Já que não encontraram, vamos procurar. Né? Continuam procurando, tiveram 3 meses, pediram mais 3 meses para ver se acham. Né? Esse reverendo aí faz parte daquela turma que tentou vender, não conseguiu vender. Né? A intermediação na pandemia, sim, houve, mas não na vacina. A vacina houve só tentativa. Agora, em respirador houve, em um hospital de campanha houve, em equipamento de proteção individual houve, né? Isso a gente sabe. Agora, a vacina até agora, tudo foi direto. O intermediário quebrou a cara. Tentou, tinha que tentar, né? O sujeito é vendedor, é comerciante, ele tem que tentar. Ele tentou com o governo federal, tentou com prefeitos, tentou com governadores. Ele, que eu digo, é a turma aí que tentou oferecer vacina que nem tinha, né? Inventaram 400 milhões de doses aí da AstraZeneca, por exemplo, que negocia via Fiocruz, né? Então, vai ser isso hoje, né? Tentando arrancar alguma coisa dele, ele vai ter que explicar por que ofereceu e se foi bem recebido ou não foi bem recebido, né? O fato é que não conseguiu vender o peixe dele, a vacina que depois ele ia ter que, sei lá, fazer o quê, né? Não entregar, como fizeram com esses 300 respiradores do consórcio Nordeste, né? Enfim, o governo está comprando vacina só autorizada pela Anvisa, né? E está comprando vacina recebe a vacina e depois paga, né? É assim que está sendo feito. E direto com a AstraZeneca via Fiocruz, a chinesa via Butantan, né? A Pfizer, da filial da Pfizer aqui no Brasil, é assim que está sendo. A indiana seria através do seu representante legal aqui, que já não é mais, né? Depois de todo o barulho na CPI. Enfim, é assim que as coisas estão funcionando e vamos ver o resultado aí desse requerimento que tenta calar até a liberdade de opinião. Bem soviético. Elisa? Alexandre, e quanto à postura dos senadores para essa CPI da pandemia parte 2, como você acredita que vai ser daqui para frente? A mesma de antes? Eu gostei muito da geladeira do Molica. Acende a luz, né? Foi assim no Supremo quando passou a ser, como as sessões passaram a ser transmitidas. Era assim quando não tinha TV Câmara nem TV Senado e a gente sabia, olha, toma cuidado, na hora que acender a luz vai dar a parte de todo mundo. Então tem essa também, né? É aquele grande momento do palanque, afinal é a eleição no ano que vem, né? Esse é o objetivo da CPI, para os dois lados, né? E, de novo, eu vou dizer que essa exposição pode ser positiva, torna-se mais conhecido, mas também pode ser negativa porque se revela em todos os as suas tendências sobre democracia ou não democracia, liberdades, é tudo isso que está importando para a gente num momento desses em que liberdades
parece que estão mais na discussão do que o tal voto auditável. Liberdade é o principal. Elisa? Por falar em liberdade de opinião, que é o nome do nosso quadro, chegamos ao fim de mais uma edição, Alexandre. Amanhã nos vemos novamente. Não acabou nossa liberdade, porque amanhã retomamos. Obrigado, Elisa. Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro, eu sempre reitero aqui que não refletem necessariamente a posição da CNN.